Queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes que participam desta Santa Missa da Rádio Educadora, queridos internautas, aqueles que estão participando conosco através do WhatsApp, do Facebook, da Rádio Catedral Web, todo o nosso sistema de comunicação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Gostaria de iniciar essa nossa reflexão hoje com a primeira leitura que ouvimos. E gostaria que vocês prestassem bem atenção e cantassem bem bonito o refrão deste milagre, desta canção, desta primeira leitura de hoje. Quando tudo parecer acabado e sem forças já não dá pra caminhar, a tristeza e a solidão são companheiras. Mesmo assim você precisa acreditar. Não se lembra do que aconteceu com aquele coxo que ficava ali sentado a mendigar, esperando de alguém uma saída, mas com certeza no outro dia ia voltar. Pedro e João iam pro templo e avistaram aquele homem a pedir. Disse Pedro: aquele homem sou eu, é você. Não ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Que você veio buscar aqui hoje. E agora? Em nome de Jesus, levanta. Em nome de Jesus, e anda. Em nome de Jesus, levanta. Levanta e anda. Em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, que pela fé em Jesus, seguindo seus passos e em comunhão com seu Espírito, a sua vida, a minha, a sua, a nossa vida, seja plena no amor que permanece para sempre. No Evangelho de hoje, Lucas, no capítulo 24, versículos 13 a 35,
nos apresenta mais uma tradição, ou melhor, uma das tradições, mais uma das aparições de Jesus ressuscitado. Ontem ele apareceu a Maria Madalena, hoje aos 2 discípulos de Emaús. 2 discípulos de Jesus, abalados com sua recente morte na cruz, viajavam no mesmo dia da ressurreição para uma cidadezinha, para um povoado chamado Emaús, que ficava ali nas proximidades de Jerusalém. O próprio Jesus, aproximando-se daqueles discípulos, passa a caminhar com eles, sem ser percebido, e começa a explicar para aqueles jovens tudo o que acontecera com ele à luz das Escrituras. Ao se aproximar daquela cidadezinha chamada Emaús, Jesus simulou que ia embora, que ia continuar a sua caminhada, que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus: fica conosco, pois já é tarde, cai a tarde, e o dia já termina, a noite vem chegando, é perigoso andar sozinho por aí. Jesus ouve e entra com eles para casa, senta à mesa com eles, porque eles oferecem um jantar para Jesus. Jesus toma o pão ali naquela mesa, e até então eles, os discípulos, ainda não sabiam que era Jesus. Jesus toma o pão, abençoa aquele pão, como ele sempre fazia, o gesto dele. Depois ele parte o pão, e como ele sempre fazia, ele distribui aquele pão para todos que estavam ali. E foi neste gesto de Jesus, o desconhecido, que os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus, que fica imediatamente invisível diante dos discípulos. Disseram um ao outro: não ardia, enchia de fogo, algo de diferente o nosso coração,
quando Ele nos falava pelo caminho? Não ardia o nosso coração quando este homem nos explicava as Escrituras? A partir de fragmentos de tradições das primeiras comunidades sobre a ressurreição, associadas às Escrituras, o evangelista Lucas redige esta expressiva narrativa com caráter profundamente catequético. Após a morte de Jesus na cruz, seus discípulos sentiram-se frustrados, decepcionados, arrasados. A herança religiosa messiânica daqueles discípulos nacionalistas, triunfalistas, impedia que eles, os discípulos, compreendessem o Mestre Jesus. Suas esperanças fundavam-se no jogo do poder. Aguardavam sim um Messias diferente, da linhagem de Davi, não o crucificado. Esperavam sim um Messias poderoso, que conduziria o povo judeu à sua glória e poder acima de todas as nações da terra. Assim que eles esperavam o Messias. Jesus, para decepcionar seus discípulos, não foi esse Messias. Assim, é preciso fazer uma releitura das Escrituras à luz da partilha do pão, feita por Jesus, que faz com que os olhos se abram e se perceba a presença real, atual do ressuscitado no meio deles. Queridos irmãos e irmãs, toda a vida de Jesus, na humildade e na simplicidade, foi uma partilha com as multidões, foi uma partilha com os pobres, foi uma partilha com os excluídos. A ressurreição de Jesus significa a continuidade do seu convívio entre nós, porque Jesus é o Messias que vem para resgatar a vida, sobretudo daqueles que estão no fundo do poço. É esse Jesus, é esse Messias, não o Messias glorioso e triunfalista, poderoso, como eles queriam. Por isso, meus filhos,
aí da fazenda da solidariedade. Nós que celebramos a ressurreição de Jesus, esse Jesus que veio e que foi celebrada com vocês a verdadeira Eucaristia, quando 6 de vocês fizeram o seu primeiro encontro com Jesus, recebendo-o pela primeira vez da Santa Eucaristia. É esse Jesus, é esse Messias ressuscitado que veio para resgatar as suas vidas e as nossas vidas. É a permanência desse Jesus de Nazaré, meus irmãos e irmãs, que em toda a sua vida comunicou tanto amor, tanta paz divinos. Ele é reconhecido, sim, na partilha do pão, tão simples, quebrar o pão, partir o pão e distribuir. Aí ele é reconhecido. Ele é o pão da vida. É uma presença concreta que é experimentada na partilha da vida, no amor, vivida em comunidades abertas a todos. Como pão do céu, que dá vida ao mundo, Jesus continua conosco até o fim dos tempos. Ainda hoje, Jesus continua caminhando conosco, acontecendo o mesmo que aconteceu com os discípulos de Emaús. Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles, mas os seus olhos estavam como que vendados, fechados, e não o reconheceram. Deus caminha conosco, e Jesus de Nazaré fez-se companheiro de jornada. Se tivéssemos suficiente fé, sentiríamos a todo instante sua presença amiga, sua mão, por assim dizer, tomando a nossa mão, como fez Pedro na primeira leitura com aquele mendigo na porta do templo. Como caminham os amigos que se querem bem, seu olhar pousando em nosso olhar, como a dizer-nos que nos ama e que jamais nos abandonará. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo, disse Jesus. Verdade tão confortadora deveria encher nosso coração de alegria, dando-nos a esperança duradoura de quem jamais desanima, de quem jamais desiste da caminhada, dos sonhos e dos projetos. Essa alegria que deve encher o nosso coração quando Ele caminha conosco, porque nós não somos frustrados
decepcionados, nós somos filhos do ressuscitado, filhos do céu, filhas do céu. Veja como Deus nos ama, meus amigos, minhas amigas. Que ternura de Pai envolve o nosso coração, enchendo o nosso coração, aliás, enchendo o coração dele de preocupações por nós. Quando muitas vezes vivemos desligados dessa realidade, deixando de amar a quem tanto nos ama. Discípulos de Emaús, de ontem e de hoje, Jesus caminha entre nós, está presente, meus queridos. Ele está presente na sua palavra. Ele está presente no dom da sua vida. Ele está presente no pão repartido entre nós, a Santa Eucaristia. Este é o maior consolo em nossa fragilidade. Deus está conosco. Nada nos poderá separar do seu amor, nem a morte, nem a perseguição, nem a espada, nem a mentira, nem a fofoca, nem a morte. Nada. Como bem afirma o apóstolo Paulo, nada poderá nos separar do amor de Deus. Termino essa nossa reflexão dizendo para todos que estão aqui e para todos que nos acompanham pelo sistema de comunicação: agarremo-nos desesperadamente em Deus. Se preciso for, mas nunca vivamos sem Deus, sem Ele, porque só Ele é que traz a razão de ser da nossa vida. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nada mais. Só Jesus. Para que na certeza da ressurreição de Cristo passa essa certeza de nossa fé, para que alimentemos em nós a certeza da vida que vem pela palavra e pela presença de Cristo na Eucaristia, que nós vamos fazer daqui a pouco este encontro. E ao recebê-lo no mais profundo do nosso coração, que possamos dizer: fica sempre conosco, Senhor.